Estenda suas mãos aqui para frente. Senhor, nós já te agradecemos, ó Deus, porque cremos. Aquilo que o Senhor colocou no coração da tua filha vai vir de encontro com a tua igreja. Por isso, abra os nossos corações para que tenhamos entendimento. Unge os lábios da tua filha, para que com certeza ela irá falar do Senhor. Nós oramos já agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é contigo. Amém. Glória a Deus, queridos. Graça e paz. É muito bom, né? Estarmos na casa do papai, para juntos com um propósito de adoração ao Senhor. E nós que somos pais, sabemos o quanto um pai fica alegre quando há comunhão, não é verdade? Quando os irmãos estão em comunhão, o partir do pão, né? E aqui nós vamos compartilhar do maná de Deus. E é Ele que é o Todo-Poderoso, e Ele que supre as nossas necessidades. Ele nos conhece no profundo. E com certeza, Deus nos dará o maná do céu essa noite. Amém? Queridos, a última vez que eu ministrei a palavra do Senhor aqui, Deus me trouxe ao coração e eu compartilhei com os irmãos sobre a vida de José. José do Egito, que todos com certeza conhecem. Uma história muito rica de detalhes e que nos ensina. José é um sonhador que foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E da terra de Canaã, ele vai para o Egito e passa todas as coisas, e Deus tinha um propósito para tudo. E ele entendeu que havia um propósito. E ele diz a seus irmãos, quando seus irmãos foram ao Egito comprar mantimento, porque havia fome, e Deus tinha revelado a José, em sonhos, tinha revelado a José o sonho que Faraó teve, né? E disse que haveria 7 anos de abundância e 7 anos de seca, e que ele escolhesse alguém com sabedoria. E José era uma pessoa que todos observavam nele que havia algo diferente, que havia Deus em sua vida, que tudo que ele colocava a mão, ele fazia bem feito. E aí, José, né, se dá a conhecer, a seus irmãos, perdoa. E passado todo esse tempo, José diz para os seus irmãos para que chame o seu pai e que eles vão até Canaã, vão até o Egito, porque haveria ainda um tempo ainda de escassez. E aí toda a família de Jacó, conhecido como Israel, né? Povo de Israel, vai morar no Egito. Aproximadamente de 70 a 75 pessoas começam a morar no Egito, partindo 70 pessoas, e também já havia a família de José morando no Egito. E o que acontece que o povo de Israel, eles eram muito fecundos, faziam muitos filhos, e eles começaram a crescer em quantidade, em números no Egito. E o tempo foi se passando, e eles eram muito numerosos. E o tempo passou, José já havia morrido, e o povo do Egito estava muito populoso, digamos assim, pelo povo de Israel, ao ponto do rei se preocupar. E o rei dizia assim: eles estão se tornando muito numerosos,
E ele ficou muito temeroso ao ponto de dizer que talvez o povo iria se aliar a seus inimigos e ia tomar toda a terra. Foi então que esse rei, que não conhecia a história de José, havia se passado muito tempo, e aí, cerca de 430 anos, aproximadamente. E aí o que aconteceu? Aquele rei manda matar todo filho homem que nascesse. Por que os homens? Porque os homens seriam guerreiros, seriam homens de guerra. E manda matar, manda que as parteiras. Só que as parteiras temiam o Senhor e assim não fizeram. E quando elas foram questionadas, o rei questionou essas parteiras, dizia: olha, as mulheres hebreias, elas são muito fortes e elas dão à luz a seus filhos. E aí o rei disse: então todos os filhos homens serão lançados no rio Nilo. Foi então que uma mulher hebreia deu à luz a um menino. E conseguiu esconder esse menino por aproximadamente 3 meses. Até que um dia, ela coloca esse menino no rio Nilo. Só que ela faz um bercinho de junco, ela coloca nas brechas, calafeta lá com pinche e betume, e faz como se fosse um barquinho. E ali coloca no rio Nilo. E era de costume a filha de Faraó se banhar naquele rio, juntamente sendo observada pelas suas servas, e as suas servas observam que ali, próximo ao junco, havia uma coisa diferente, e manda que as suas servas apanhem. E a irmã de Moisés fica observando e diz a ela: você deseja que eu chame uma hebreia para que amamente o seu filho, crie o seu filho durante um tempo? E assim aconteceu. Moisés, um hebreu, foi criado por sua mãe em determinado tempo. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo até ser desmamado. E depois ele volta para o palácio. Ele volta não, ele vai morar no palácio juntamente com a sua mãe, né? A filha de Faraó. E Moisés fazia as suas caminhadas. E num determinado momento, Moisés sai e vai observar o povo hebreu. E o rei daquela época, o Faraó, eles começaram a colocar serviços pesados no povo de Israel. E havia muito sofrimento. E Moisés, vendo aquilo, se indignou quando um soldado estava maltratando um hebreu e matou esse soldado. E enterrou na areia. E ele achou que aquilo tinha ficado escondido. Até que, quando ele foi fazer uma outra, passando ali naquele lugar onde ficavam os hebreus ali como escravos trabalhando, aconteceu que ele viu 2 israelitas brigando entre si. E ele disse assim: vocês deveriam se unir, vocês fazem parte do meu mesmo povo. E aí o que acontece? Ele pega e diz assim: por acaso você é juiz entre nós? Você irá fazer como fez com aquele soldado? Nos matar? E aí Moisés descobre que aquilo não estava encoberto. E aí Moisés foge. E Moisés foge e foi parar na terra de Midian. E ali ele fica por um bom tempo. Moisés foi para lá com aproximadamente 40 anos, que ele foge do Egito e vai morar na terra de Midian. E aí ele se casa com a filha de Jetro, que era sacerdote. Ele casa com Zípora.
E aí ele começa, um hebreu que morava num palácio, que é fugitivo, foi para Midian, e aí ele se torna pastor de ovelhas. Mas Deus é um Deus de detalhe. Tudo ele tem o seu propósito. E aí Moisés se torna pastor de ovelhas. E um dia, enquanto ele estava no Monte Horebe, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, ele observa algo diferente. Havia uma sarça que estava em fogo. E ele achou diferente, porque de longe ele via que essa sarça não se consumia. E ele foi observar. E quando chegou perto, o Senhor disse para ele: Moisés, tire as sandálias, porque aqui é um lugar santo. E disse a Moisés, e falou: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E assim Deus fala para Moisés, que iria ouvir o clamor do povo de Israel, que estava em sofrimento, e ele seria o libertador, aquele que iria libertar o seu povo. E aí Moisés começa a questionar Deus: mas eu, Senhor, eu não sei nem falar. E aí Deus ali naquele diálogo começa a falar, mostrar para Moisés o seu poder. Ele fala assim: o que tem nas mãos? E ele mostra uma vara. Interessante observar que ele fala: o que tem nas mãos? Deus vai te usar com aquilo que você tem. Deus vai te usar com aquilo que você tem. É do seu jeito que você irá pregar a palavra do Senhor. É do seu jeito que você vai falar do amor de Deus. E aí ele fala, coloque a vara no chão. E ela se fez uma serpente. E depois ele disse, pegue pela cauda. Ele teve medo, mas assim ele pegou, né? E Deus estava mostrando seu poder. Depois falou assim, coloque a sua mão dentro da sua roupa. E agora tire. Quando viu, ela ficou leprosa. E aí ele colocou de novo. E aí ele foi curado. Então Deus ali estava manifestando o seu poder para Moisés. E Moisés insistia, mas Deus, eu não sei nem falar, Deus. Eu não sei nem falar. E ele falou assim, quem fez a boca? Quem fez o surdo e o mudo? Não foi eu? E mesmo assim Moisés insistiu. Aí ele disse para Moisés, então tá bom, Moisés, mandarei Arão para estar junto de você e ele vai falar por você. Então, Moisés era o profeta de Deus, né? Deus falava para Moisés e Moisés falava para Arão e assim Arão falava ao povo. Mas Moisés ainda disse, Senhor, quem que eu vou dizer, em nome de quem que eu vou dizer a Israel, o povo de Israel, como é que eles irão acreditar? Até aquele tempo, quando Deus se manifestava a Abraão, a Jacó e a Isaac, né? a Abraão, e aí ele dizia assim, até então Deus não tinha revelado o seu nome. E ele falou, eu não vou em nome de quem? E ele diz, você vai no nome do Eu Sou. Eu sou o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, o Deus da cura, o Deus que provê, o Deus que faz milagre, o Deus que todas as nossas necessidades. Ele declarou a Moisés ser o eterno Criador, o soberano Senhor, Yahvé, ele é o absoluto, o El Shaddai. E interessante observar que Deus, eu lendo essa palavra, Deus ministrou o meu coração, que Deus viu no coração de Moisés uma pessoa inconformada. Assim, eu estava atenta à oração, orando junto com o irmão Ítalo,
E realmente é assim que devemos nos posicionar. Nós devemos estar inconformados com as condições. Que Deus possa despertar em nós uma inconformidade de pessoas que estão sendo destruídas pelo vício, famílias que estão sendo destruídas, pessoas que estão escravos da droga e do vício. E queridos, pode ter certeza, aquilo que traz tristeza no seu coração quando você vê, Deus vai te levantar para ser um intercessor a favor dessas vidas. Que Deus possa estar nos incomodando a nos levantar como libertador e autoridade para profetizar na vida dessas pessoas. E Moisés, ele foi, como eu disse, Deus é um Deus de detalhe. Moisés estava sendo tratado, porque sabemos a característica de um pastor. O pastor dá a vida para suas ovelhas, não é assim? O pastor é aquele que tira o carrapicho, é aquele que cuida e muitas vezes carrega no colo. E Moisés foi levado aquele tempo. Ele morou em Midian cerca de 40 anos. E ele passou a ser pastor paciente. A gente vai observar que em Êxodo 32 e 33, Moisés é tão ousado, quando ele desce do monte, e Deus manda ele descer do monte, porque o povo estava pecando, e ele quebra as tábuas da lei. E ele disse disse para Moisés que aquele povo tinha criado um bezerro. E eu acho interessante que Moisés foi ousado, disse para Deus: Senhor, se o Senhor não perdoar o pecado desse povo, você risca meu nome no livro da vida. Imagine só, ele estava dando a vida pelas pessoas. E Moisés ainda disse assim: Senhor, lembra que Israel é o teu povo. Como se Deus se esquecesse. Como se Deus esquecesse. A palavra de Deus nos fala que ainda que uma mãe, que a mamãe de seu filho esqueceu, o Senhor não esquecerá. E ele fala: Senhor, este é o teu povo. O Senhor precisa, o Senhor tem que perdoar. E se o Senhor não perdoar os pecados dele, só risca meu nome do livro da vida. Então ele estava dando a sua vida por essas pessoas. Imagine só. E nós? Será como está o nosso coração? Será que todas as vezes que nós vemos pessoas sofrendo, vendo sendo pessoas escravizadas pelo pecado, pelo vício da droga, pessoas, famílias sendo destruídas, jovens se perdendo na prostituição, né? E a gente vê pessoas assim, como nós estamos? E o que Jesus disse? Ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E ainda, ele explica para os doutores da lei quem é o teu próximo. E eu te pergunto, quem é o teu próximo? E aí ele conta a história do bom samaritano. E disse que descia o levita e descia o sacerdote da casa do Senhor. E eles foram indiferentes. Será que eu e você temos ficado acomodados com toda a situação que temos visto? Pessoas se perdendo? Como está o nosso coração? Será que nós não estamos inconformados com tudo isso que está acontecendo? Ou temos sido indiferentes como sacerdote e como levita daquela história? Eu quero ser um bom samaritano. E você? Quem quer ser? O que te incomoda? O que entristece o teu coração? E aí, Moisés, e aí a gente entende por que Deus tinha um propósito na vida de Moisés, porque Moisés era inconformado com a situação do seu povo. E depois de muito tempo, porque Deus tem o tempo certo, às vezes a gente acha que ele demora para agir, mas depois de 40 anos, Deus vai lá e chama Moisés: Moisés, vem libertar o seu povo, vem libertar o povo, eu te escolhi para libertar o seu povo, o meu povo. E aí, a gente vê que Deus se lembra, diz a Moisés: olha, eu me lembro da aliança que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó. E Deus se revela o seu poder
naquele diálogo e diz que eu sou o grande eu sou, ou sou me enviou. E Moisés vai até o povo de Israel lá falar. E conhecemos, acredito que todos aqui conhecem a história, e Deus endurece o coração de Faraó, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para mostrar o seu poder, tanto para o Egito quanto o seu povo, Israel. E aí ele manda 10 pragas. São 10 pragas. E algumas pragas é citado aqui que Deus poupava o seu povo. Não fala exatamente se foram todas, né? E Deus poupava o seu povo. As coisas aconteciam com o povo de Egito, mas o povo de Israel era poupado. Até que chega a 10ª praga, a morte dos primogênitos, e Deus manda que em nome da libertação do povo do Egito, que eles comecem a celebrar a Páscoa. Esse é o significado da Páscoa, libertação. E é vida nova, né? E aí a gente sabe como que aconteceu. E Faraó expulsa Moisés e todo o povo. Por algumas vezes, Faraó até se convence a deixar. Mas muitas das vezes diziam que algumas coisas teriam que ficar. Só que Deus disse que não. E Deus é um Deus de tanto detalhe. E Ele provê. Deus manda que Moisés mande o povo pedir bens, ouro, para que aquilo, com o tempo, eles vivessem daquilo. Né? Então, Deus é um Deus da provisão. Deus é um Deus de detalhe. E aí, ele é expulso, né? E eles vão. Mas só que Deus, ele tem um cuidado com o seu povo, de maneira que, se eles fossem para um lugar, lá havia os filisteus. E Deus sabia, Deus conhece a estrutura do seu povo. Ele sabe o que o seu povo suporta. E ali havia os filisteus. E Deus fez com que eles passassem, não para o lugar mais curto, porque Deus disse assim, se eles fossem pelaquele lugar, eles iam guerrear contra os filisteus e até mesmo iriam desanimar e voltar. E Deus faz com que eles vão em direção ao Mar Vermelho. E o que acontece? Faraó desiste. Faraó se arrepende de deixar o povo ir. E quando Deus falava nessa palavra comigo hoje, e Deus me trazia a menção que muitas das vezes, Satanás, ele dá até um escape, para você achar que você é livre, que você consegue. Deixa você ir. E quando ele se arrepende, porque Satanás se arrepende, ele vai atrás. E ele vai com toda a ira. E aí, o que ele faz? Faraó vai atrás do povo de Israel com 600 cavalos de guerra. Você imagina. E quando o povo chega e vê à frente o Mar Vermelho e atrás todo exército de Faraó, o povo se desespera. E começa até a questionar Moisés, dizer, Moisés, será que não havia sepulturas suficientes para que morrêssemos lá no Egito? E aí ele começa a dizer e a reclamar, o povo começa a murmurar e o povo chega a dizer, era melhor do que continuássemos como escravo. E assim muitas vezes acontece com a nossa vida. Nós estamos acomodados, achamos que está bom. Muitos acham que casamento é assim mesmo, que jovem é rebelde, que o jovem se perde, que o jovem se perde na prostituição. E acha que é normal. Mas não é não. Porque Deus sempre quer o melhor. Deus quer uma vida abundante para cada
um de nós. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem, quem quiser acompanhar, Êxodo 14. Fala da perseguição dos egípcios. E eu vou estar lendo A Travessia do Mar, é o título aqui do meu texto, a partir do 10. E diz assim... na verdade, eu vou ler a partir do 13, porque eu já falei sobre o 10. E o povo, todo apavorado, disse que estavam temerosos e que era melhor que eles morressem, era melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Eles começavam a murmurar e a reclamar, e o desânimo tomou conta da situação. E Moisés respondeu ao povo. Eu estou, gente, no versículo 13. Êxodo 14, versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Olha a convicção de Moisés. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Mande que o povo marche. Amém? Diante de muitas situações, ficamos como o povo de Israel. Paralisamos diante de uma situação, diante de um obstáculo. Não é assim que acontece? E sabe por que muitas vezes nós paralisamos diante de um obstáculo? Deus já revelou para nós que nos dará. E a gente ora, pede a Deus, Deus traz paz no coração. Eu vou ser vencedor, eu sou vitorioso. Recebemos palavras proféticas, Deus confirma. E quando a gente chega no obstáculo, a gente para. Porque a gente é tomado pelo medo, que o medo paralisa. Mas sabe por que muitas das vezes a gente perde a bênção? Porque a gente está lá, quase para receber a vitória, quase para receber o milagre. Porque muitas vezes fantasiamos na nossa mente a maneira que tem que ser. A maneira que Deus faz o milagre. Parece que nós somos Deus, queremos ser com Deus. Ah, Deus, se fosse assim, se fosse assado. Não é assim? Naamã, ele era soldado de guerra, né? Na verdade, ele era capitão da guerra, de guerra. E Naamã, leproso, ele, quando soube que o profeta Eliseu poderia curá-lo, ele vai de encontro ao profeta. E quando o profeta mande que ele mergulhe no rio, ali, Naamã diz assim: eu achei que ele, o profeta, viria e impor as mãos sobre mim e eu seria curado. E ele começa a fantasiar de como seria. O interessante que o profeta, o Naamã, ele estava ali com os seus soldados. E os seus soldados disseram para ele: se o profeta mandasse você fazer algo difícil, você não faria? Então, por que você não faz? Por que você não se banha 7 vezes no rio? E, queridos, interessante que foram 7 vezes. Teria que ser as 7 vezes. Ou seja, Deus fala: não desista, não desista, continua. Às vezes você já desistiu de orar por uma causa, mas não desista. Não paralise diante de uma situação. Não paralise. Satanás, ele quer nos amedrontar, nos dar desânimo, tirar as nossas forças. Mas nós não devemos desanimar. Nós devemos crer que a nossa força, ela vem do Senhor. E glória a Deus, porque ali ele tinha pessoas que incentivavam. E nós devemos ser assim.
Nós devemos ter ao nosso lado pessoas que acrescentam, que nos incentivam. Porque muitas vezes nós somos tomados de uma murmuração, como aquele povo ali estava paralisado diante de Moisés e olhando para trás e vendo todos aqueles soldados de guerra. E eles começaram. Mas para que nós possamos ter a vitória, muitas coisas são importantes. Uma delas é que nós devemos continuar crendo. E a gente só crê naquilo a quem a gente confia. Não é verdade? Quem a gente conhece, a gente só confia quem a gente conhece. Se você não conhece, você não confia. Você precisa ter intimidade. Então você precisa ter intimidade com Deus para conhecer o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus se manifestou a Moisés e chamou para que ele fosse libertador do seu povo, ele mostrou o seu poder. E ali houve uma intimidade. Então, diante de situações, nós devemos continuar crendo. A palavra de Deus, nós devemos ter fé. A palavra de Deus, em Hebreus 11:1, vai dizer: a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Muitas vezes nós estamos vendo tudo contrário daquilo que a gente espera. Mas, na verdade, é fé. Nós precisamos crer. E a confiança do poder de Deus. E agirmos segundo as suas promessas. E não devemos parar. E muitas das vezes a gente está diante de situações e paralisamos devido ao medo. O medo não pode ser maior do que os nossos sonhos, mesmo que tudo pareça estar errado. Mas se nós oramos, colocamos diante do Senhor, buscamos a orientação e a aprovação. Muitas vezes, a gente quer fazer algo e a gente não pede a orientação de Deus e nem a sua aprovação. Aí, depois que já estamos, já compramos, já viajamos, já fizemos, aí a gente pede a bênção do Senhor. Na verdade, a gente não pede a bênção. Na verdade, a gente não pede permissão para Deus, a gente comunica a Deus. É como se um filho saísse sem falar com um pai, e depois que estivesse lá, no problema, liga para o pai e fala: pai, eu estou aqui, estou com um problema, venha me ajudar. Você não pediu a permissão, você está comunicando onde você está. E muitas vezes nós somos assim, filhos rebeldes, que não pedimos a permissão de Deus para fazer determinadas coisas. E aí nós devemos fazer assim, crer no Deus Todo-Poderoso e pedir a sua aprovação. E precisamos saber que mesmo que não seja da maneira que nós idealizamos, Deus faz do jeito dele. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos surpreende. Ele é o grande eu sou. Ele é o soberano. Ele é um Deus de detalhe. Ele é o Todo-Poderoso e que cuida do seu povo. E ali, toda a história, quando Deus fala para Moisés: Moisés, porque clamas a mim, mande que o povo marche, ou seja, siga adiante, mesmo diante de um mar, de um grande mar, e manda que Moisés toque a água. Interessante que Moisés, o tempo todo, ele é usado por Deus, para que Deus opere um milagre. Deus poderia fazer soprar um forte vento e o mar se abrir, mas Deus mandou que ele tocasse no mar. Ou seja, para Deus operar um milagre, Ele conta com você. Ele não precisa, mas Ele conta com você. E se você diz não, quem perde a bênção é você deixa de ser instrumento. Nós devemos dizer como Moisés: eis-me aqui, Senhor, e fazer a vontade do Senhor, de sermos usados como instrumento na casa de Deus. E Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que nos guarda. E o que aconteceu? Deus fez com que todo o exército ali do Egito começaram a perder
as rodas dos seus carros de guerra, e ali começou a atrasar, e quando Moisés chega do outro lado, Deus manda que toque novamente o mar, e o mar se fecha, e Deus deu a vitória, né? Deus deu a vitória, o seu povo livrou o seu povo daquela situação. E quando eles chegam do outro lado, eles contam o hino da vitória. Eles cantam o hino da vitória, também conhecido como o Cântico de Moisés. E ali ele fala tudo o que Deus fez, da maneira que fez, mostrando o poder e o milagre de Deus agindo na vida daquelas pessoas. Deus é um Deus de detalhe. Quando Deus, lá no capítulo 19, eu achei interessante que diz assim: a seguir um anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Olha o cuidado e o detalhe de Deus. Deus é um Deus de detalhe. Os egípcios, a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam se aproximar-se dos israelitas durante a noite, porque o povo caminhava durante o dia e durante a noite. E por isso o mar se fechou quando Moisés tocou. E por isso Deus deu a vitória quando eles já estavam do outro lado. Eu não vou cantar um cântico, mas eu vou fazer como Moisés fez. Hoje há muito tempo eu estou para dar esse testemunho. Eu tenho apenas 10 minutos, mas eu vou conseguir. No dia 10 de setembro de 2018, nós estávamos na casa do meu pai, fazíamos uma célula com a permissão do pastor Silvio. Meu pai e minha mãe não tinham se batizado ainda, já tinham se convertido, porque o Gustavo e a Elisângela, pastores da Sina, foram embora para Minas. E papai, mamãe e a Edna, que iriam se batizar, ficaram meio que perdidos, decepcionados, né? Que tinham eles também como pastores. E aí, assim, eu e Leonardo, né? Deus colocou no nosso coração que fizéssemos uma célula na casa dele. E nesse período, meu pai, ele queria visitar o Gustavo, lá em Minas. O Gustavo faz aniversário dia 9 de setembro e ele queria estar lá. E aí, eles falaram que iam viajar. E Deus colocou no meu coração um desejo de ir com eles. E havia em mim também uma preocupação da Edna, que iria sozinha com eles. Minha mãe tinha 70 anos, o meu pai tinha 72, né? E havia uma preocupação. Eu quero dizer que Deus é um Deus de detalhe. E aí a Edna disse que iria. E eu, conversei com o Leonardo permitiu que fôssemos, que eu fosse com ele. Eu comecei a colocar diante de Deus. Eu queria a aprovação e a confirmação de Deus se eu deveria ir. E aí eles iriam na sexta-feira, no dia 7 de setembro, acho que eles iam até antes. E aí eu disse para eles assim, olha só, eu tenho que fazer atendimento no sábado. Mas se as minhas clientes concordarem que eu atendo na sexta-feira, que é dia 7, e eu faço o atendimento e vou com vocês no sábado. E assim, as clientes concordaram. Então, eu vi que realmente Deus estava no negócio. Mais uma coisa importante, que Deus é um Deus de detalhe, e a gente tem que estar atento a ouvir a voz de Deus. Eu disse para a Edna assim, Edna, em que carro você vai? Nós vamos em que carro? A Edna disse assim, olha, o Luiz Felipe comprou um carro
e nós vamos nesse carro. Naquele momento, eu até pensei, eu acho que eu vou, né, pedir a permissão do Leonardo e a gente vai no nosso carro, porque eu não conheço esse carro. Só que, gente, uma coisa que me chamou muita atenção, ela disse assim, nós vamos nesse carro e esse carro tem seguro. Queridos, diante de Deus, aquilo me trouxe uma paz, uma segurança. Nós saímos aqui numa quinta-feira do culto, o Leonardo até preparou o carro, botou gasolina e falou, se tiver aqui no nosso carro, você vai. E aí nós fomos no carro. Eu, Edna dirigindo, lá é 600 e poucos quilômetros, né, amor? 600 e poucos, uma viagem muito longa, cerca de 9 horas de viagem. E aí a Edna foi dirigindo. Deus é um Deus de detalhe. E aí a Edna foi dirigindo, quando chegou, nós passamos por um pedágio, já estávamos aproximadamente 200 e alguma coisa quilômetros de distância daqui. A viagem foi uma bênção tranquila. Quando chegamos exatamente, passamos o pedágio e andamos um pouquinho, quando nós chegamos próximo a Juiz de Fora, o carro simplesmente estragou. Parou. Nós paramos no acostamento e a Edna falou, o carro não anda mais. E nesse momento a gente teria que entrar. Mas o carro estragou ali. Deus é um Deus de detalhe. E o carro estragou ali. E aí a Edna se lembrou que a gente tinha acabado de passar pelo pedágio e o rapaz que passou ligou, avisando que nós estávamos ali, que o carro seria rebocado. Queridos, naquele exato momento em que o carro estragou, a Edna sai do carro para telefonar. Meu pai e minha mãe estavam atrás. Eu olhei para eles e falei assim, vamos ter calma e confiar, porque Deus está no controle. Eu tinha certeza, porque o colocamos diante do Senhor, Deus aprovou a nossa viagem, e aquilo me trazia paz. E aí, o que eu estou dizendo que Deus é um Deus de detalhe, porque exatamente naquele lugar, se a gente entrar, gente, mas era como daqui até ali na porta, se a gente entra, a concessionária não nos buscava mais. E a concessionária nos pegou, né, do pedágio, e eles falam que nos deixaria num lugar de apoio. E assim eles fizeram, nos deixaram num posto, onde tinha todos os recursos necessários. E a Edna liga para Bom Jardim, para o rapaz dono do carro. E o rapaz diz assim, Edna, o carro está segurado ainda durante 3 meses. Esse rapaz, ele viajava muito. E durante muito tempo, ele pagou o seguro do carro, mas nunca usou. E nós fomos. E aí, nós estávamos, foi o tempo de almoçarmos, a Edna liga para o rapaz aciona o seguro, a Edna conta toda a história e eles perguntam assim, vocês estão em quantos? Tem idosos? Tem cachorro? Tem alguma coisa? Deus é um Deus de detalhe. Uma semana anterior, o Pedro, meu sobrinho, tinha vindo a Bom Jardim e levou um cachorro da mamãe para a mãe dele. E esse cachorro iria nessa viagem. E se o cachorro tivesse com a gente, teria dado problema. A seguradora nos ofereceu irmos de avião, se quiséssemos. E tão rápido, só deu tempo de almoçar, gente, no restaurante. Estava lá a seguradora. E perguntou, para onde vocês querem ir? Gente, tinham mais 400 quilômetros para ir. Nós poderíamos ter voltado. Nós poderíamos ter recuado. Nós ligamos para o Gustavo e o carro dele estava estragado e não poderíamos nos buscar. E aí, o carro assegurado foi no reboque e nós fomos num carro muito melhor da seguradora até a Monte Belo. Queridos, nós não sabíamos chegar lá.
É difícil de chegar, né, amor? É uma viagem maravilhosa, mas é um lugar muito difícil de chegarmos, porque tem umas entradas. Até o rapaz da seguradora, que dirige muito bem, conhece os lugares, se perdeu. Querido, imagina, vocês não têm noção do amor, do cuidado que nós sentimos, da provisão de Deus. Nós fomos, o carro ficou em cima do reboque e nós fomos. E com motorista particular. E chegando lá, gente, não parou. Chegando lá, o Gustavo nos recebe. O rapaz que era do reboque era uma pessoa que estava distante dos caminhos do Senhor. E Gustavo orou com ele. E ele voltou, saiu dali com o propósito de voltar para a casa do Senhor. E o rapaz, que era um senhor, o seu Nilson, ele, recentemente eu entrei em contato com a família dele. E aí, a família desse seu Nilson é toda evangélica. Só que ainda ele não se entregou ao Senhor. E a gente ministrava muito na vida dele, ao ponto dele pegar o telefone dele e ligar para a gente, de tamanha felicidade, para que a nossa família, para que a família dele nos conhecesse, de tanto que a gente ministrou na vida deles. E não para por aí. Na véspera de virmos embora, na terça-feira, o que acontece? O papai resolve ficar em casa e a gente foi passear um pouquinho. Durante todo o dia, eu coloquei para ele, na televisão, no YouTube, todas as ministrações da pastora Tânia Tereza. A pastora Tânia Tereza, ela tem um ministério de cura e libertação. E ela fala muito de perdão, fala de heranças, né? E aí, quando chegou a noite, Deus tomou conta daquele lugar, gente, daquela sala, daquele ambiente. Nós recebemos tanto de Deus. Papai chorou, pediu perdão. E Deus estava preparando tudo, aquele ambiente. Gustavo ministrou na minha vida. E o interessante é que a unção não ficou só lá, não. O Leonardo ligou para lá naquele momento. Ele sentiu um mover, uma unção de Deus, que ele falou depois comigo, que ele estava deitado e falando pelo WhatsApp com o Gustavo, ele sentia o corpo leve, como se estivesse flutuando. Gente, nós não sabemos nem explicar da maneira que Deus cuidou, nós sentimos o amor de Deus. E Deus cuidou de cada detalhe da nossa vida. Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. Ele tem um amor incondicional, mesmo que seja uma coisa pequena. Mas se colocarmos diante do Senhor, Ele faz. E aí o carro não foi consertado. E voltamos novamente, de motorista particular, voltamos. Foi a viagem mais barata que nós fizemos. Nós fomos com um tanque de gasolina e voltamos com ele com mais de 600 quilômetros. Então, Deus cuidou de cada detalhe. E detalhe, quando nós voltamos, o motorista do nosso carro, ele era marido de uma pastora. E o rapaz que era do guincho, ele também era obreiro na casa do Senhor. E nós fomos ministrando, eles foram ministrando na vida da gente. Então Deus teve um cuidado, um propósito de todas as coisas. Assim como Deus tinha um propósito na vida de José, né? Um sonhador que se torna escravo e depois ele governador. E Deus entende o seu propósito. Assim como Moisés, né? Que foi... o nome de Moisés é tirado do rio, né? Deus usou a vida de Moisés, levou ele lá em Midian, para que ele aprendesse a estar conduzindo o povo, quando ele foi pastor de ovelhas. E Deus ensinou. E assim Deus faz com a gente. Ele tem os seus propósitos. Muitas vezes estamos em lugares e situações que não entendemos. Mas temos que crer que Deus tem um propósito para tudo.
E temos que estar realmente assim como Moisés, inconformados com algumas situações. E Deus coloque no nosso coração um desejo ardente de lutar, de guerrear por vidas, de sermos intercessores. Nós precisamos, queridos, valer a pena, todos os dias. Saber que todas as pessoas que passam pela gente possam receber um pouco da presença de Deus através das nossas vidas. Amém? Que a palavra do Senhor, queridos, possam continuar ministrando ao coração, no coração de cada um, como Ele ministrou. E a palavra, eu costumo dizer que assim como, é até uma comparação estranha, assim como o boi, ele rumina, ele continua comendo aquilo, nós possamos estar comendo do maná do Senhor. Amém? Que essa palavra venha a dar frutos, né? E eu profetizo na vida de cada um, que nós possamos fazer a diferença na vida de todas as pessoas, por onde passarmos, que possam receber do amor de Deus, que possamos ser como Moisés, ter amor a vidas, ao ponto de dizer para Deus, risca meu nome do livro da vida, se o Senhor não perdoar. Que possamos ser inconformados e possamos estar guerreando por vidas. Amém? Glória a Deus, pastor.